E, portanto, eu entendo que a democracia da esquerda europeia, que quer lidar com a diversidade a partir de valores democráticos, não pode definir-se como sendo uma atitude multiculturalista sem mais. O segundo valor essencial que nos permite projetar um horizonte para além da constatação da diversidade é, dizia eu, o valor da liberdade, da igualdade, desculpa. É o valor da igualdade na sua declinação democrática, que é uma declinação em pelo menos 4 dimensões cumulativas, que se somam umas às outras. A primeira dimensão é, evidentemente, a igualdade perante a lei. A eunomia que funda o arquétipo ateniense da nossa concepção democrática, designadamente por contraposição a outros arquétipos da organização política clássica. Evidentemente, igualdade perante a lei. A igualdade perante a lei que está muito longe de ser, como eu dizia quando tinha 18 anos, meramente formal. Segundo, a segunda dimensão é a dimensão de não discriminação. Igualdade perante a lei, sim, implicando um princípio de não discriminação. Isto é, ninguém pode ser penalizado por ser branco e não negro, ou negro e não branco, por ser homem e não mulher, ou mulher e não homem, por ter a orientação sexual X contraposta à orientação sexual Y, por ser de origem rural ou urbana e assim sucessivamente. Esse princípio ativo de não discriminação. Uma terceira dimensão, que é aquela que se declina mais vezes do ponto de vista de senso comum, que é o princípio da chamada igualdade de oportunidades, mas que numa concepção democrática, e em particular numa concepção socialista, não chega se não lhe acrescentarmos também uma dimensão de equidade e uma dimensão de combate ativo às desigualdades. Eu não posso limitar-me a dizer que, dada uma imaginária igualdade de oportunidades de partida, o que quer que suceda às pessoas no percurso seguinte não me interessa. Pelo contrário, eu tenho que intervir constantemente, e em particular eu, comunidade política organizada e organizada num Estado, eu tenho que intervir constantemente ao longo desses trajetos, ao longo desses percursos, para combater as desigualdades, em particular para combater as desigualdades que assumam a forma de discriminações, mas não apenas essas. E, portanto, é o facto de nós lidarmos com esta combinação liberdade e igualdade, do meu ponto de vista, que faz com que as democracias possam gerir bem a diversidade como um seu alimento precioso, mas não fiquem apenas pela constatação da diversidade, pela constatação das diferenças. Democratas que somos, nós projetamos, normativamente, nós projetamos um horizonte no qual reclamamos alguma universalidade. Eu não quero dizer que essa universalidade seja um dado adquirido, um dado de facto, mas é uma pretensão, um pendor, um projeto, como diria o Manuel Alegre, uma utopia, um mais além, que nos é sempre necessária. A terceira ideia fundamental. Outra razão pela qual a democracia lida bem com a diversidade é que ela própria é um sistema político e social muito complexo. De facto, há democracia se são cumpridos se é cumprido um certo conjunto de procedimentos, eleições periódicas, irregulares, possibilidade de confrontação livre de alternativas, direitos consagrados às minorias, entre os quais os direitos de se poderem tornar maiorias, voto universal e livre, regra de uma pessoa, um voto, etc. Um conjunto de procedimentos políticos, um conjunto de instituições políticas que estruturam o Estado, mas é também uma extensão com adaptações de princípios ou procedimentos democráticos a outras instituições sociais, às famílias, às escolas, às empresas, às relações internacionais,
em nenhuma destas instituições é possível fazer uma transposição tal qual dos princípios da democracia política, mas em cada uma destas instituições é possível aplicar o âmago dos valores democráticos e alguns procedimentos de tipo democrático. Evidentemente, a liberdade de imprensa, da expressão e de comunicação, os movimentos sociais mais ou menos estruturados e a chamada opinião pública, o que quer que seja que nós entendamos por ela, um conjunto de parcerias e de parceiros sociais, tudo isso que faz hoje a democracia, que é, nesse sentido, um sistema não apenas político, mas também social e económico bastante complexo. A minha ideia é esta, é de que a grande vantagem da democracia é que ela é capaz de integrar todos estes elementos, mas para fazê-lo, nós em cada momento temos, dito de outra forma, para fazê-lo, nós em nenhum momento devemos ignorar ou negar a primazia da democracia política fundada em eleições e no voto popular e em instituições representativas sobre as demais. Isto é, eu acho que faz sentido dizer que a democracia representativa deve aprofundar-se e esse aprofundamento passa também por incorporar a democracia participativa, mas recuso-me a considerar essas duas, sua adesão, entre aspas, formas de democracia como absolutamente equivalentes entre si.